Ok. Então, gente, eu sou o Vinícius, sou enfermeiro, especialista em terapia intensiva pelo programa de residência multiprofissional em terapia intensiva do HC da UFG, formei esse ano. Atualmente sou enfermeiro no HMAP da Rede Einstein e professor de enfermagem. Sou também membro da Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva. E hoje a Fernanda me convidou para a gente falar um pouquinho sobre cuidados de enfermagem ao pós-operatório de cirurgia cardíaca e a admissão dessa cirurgia cardíaca na UTI. Bom, se durante a minha apresentação, durante a nossa conversa, se tiverem alguma dúvida, pode me interromper no momento mesmo, não precisa esperar até o final, que a gente vai discutindo, e se quiser deixar as perguntas, os questionamentos para o fim também, a gente também pode levar desse jeito, pode ser? Então, vamos começar, gente. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre os cuidados de enfermagem ao pós-operatório de cirurgia cardíaca. Vai ser bem sucinto, assim, uma abordagem mais tranquila sobre o assunto. É um assunto bem denso, que desencadeia outros assuntos muito densos também, que a gente pode abordar numa nova oportunidade, se vocês quiserem. Mas hoje a gente vai rever um pouquinho, então, a anatomia do coração, as principais cirurgias cardíacas, as principais arritmias cardíacas e a monitorização hemodinâmica, qual o protocolo de admissão, de monitorização na UTI e qual o protocolo, quando eu posso dar alta para esse paciente da UTI. Tá? Então, começando falando sobre o coração, a gente lembra que ele é um órgão cônico, oco, que está localizado no mediastino, levemente deslocado à esquerda, e como característica do coração mamífero, a gente tem que é um coração isolado, dividido em 4 câmaras, que são 2 átrios e 2 ventrículos, o lado direito e o lado esquerdo, eles não se comunicam internamente, então esse sangue não se mistura, e o coração ele tem como principal função bombear sangue para o corpo e para os pulmões, fazer com que a circulação sanguínea aconteça através de bombeamento. Então ele funciona basicamente como uma bomba de piscina, né? Para a gente lembrar algumas estruturas anatômicas mais peculiares, nessa imagem da direita, que vocês podem ver um coração cortado no plano sagital, mediano, no plano coronal, perdão. Vocês conseguem ver os 2 ventrículos e os 2 átrios, o septo dividindo o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, e conseguem ver as válvulas que dividem o átrio dos ventrículos, sendo que no lado direito a gente tem a válvula tricúspide e no lado esquerdo a gente tem a válvula bicúspide ou válvula mitral. A gente ainda consegue observar ainda a válvula aórtica, que está na entrada, no início da artéria aorta, a válvula pulmonar, que está no início da artéria tronco-pulmonar, certo? Acho que quanto a isso é só relembrar mesmo, todo mundo já está afiado em anatomia, né? Mas é bom a gente relembrar esse conceito para a gente entender algumas coisas que vão acontecer nesse coração, seja no momento da cirurgia ou depois. Vale a pena a gente ressaltar também que o coração é uma estrutura autoexcitável, ou seja, ele tem estruturas elétricas dentro dele que produzem o próprio estímulo elétrico que vai levar à contração cardíaca. Isso é importante a gente ter em mente quando a gente pensa em arritmia cardíaca, tá? A gente tem que lembrar do nó do sino atrial, que o impulso ele vai ser carregado do átrio direito para o átrio esquerdo, e depois, através do nó do átrio ventricular, esse impulso ele vai descer para os ventrículos, se polarizando e criando a contração, então, atrial e ventricular, de maneira rítmica, em 2 tempos, que a gente chama, né? Primeiro contrai átrio, depois contrai ventrículo. Então, a sístole atrial, ela se inicia no momento de diástole ventricular e por aí vai. Tá? No final da diástole ventricular, e o inverso também vale, ok? Bom, falando de cirurgia cardíaca, a gente pode separar inúmeras cirurgias, correções de cardiopatia congênita, correções, cirurgias minimamente invasivas, como procedimentos através da hemodinâmica, ou cirurgias de peito aberto, cirurgias que exijam a utilização de SEC, que é a circulação extracorpórea, ou cirurgias que não exijam. Eu separei 4 exemplos de cirurgia para vocês, de procedimentos para vocês, que são os mais habituais, principalmente no HC. Né? São os procedimentos eletivos ou de urgência que mais são presentes no dia a dia do Hospital das Clínicas. Tá? Então, essa primeira imagem à esquerda, a gente pode ver
uma angioplastia feita em hemodinâmica, que consiste em retornar o lúmen arterial, principalmente das artérias coronárias, para um diâmetro maior que possibilite o fluxo sanguíneo, que evite a isquemia miocárdica, porque são essas artérias que vão irrigar o miocárdio, né? De maneira externa, e aí elas se ramificam para ficar intrínsecas e irrigar o miocárdio em sua totalidade. Esse procedimento ele é considerado um procedimento minimamente invasivo. Ele tem como via preferível a hemodinâmica, através de uma punção arterial femoral ou radial, feita pelo cardiologista hemodinamicista, e esse balão, esse stent, ele é guiado através de imagem até a artéria obstruída. Chegando lá, infla-se esse balão, retira ele e fica esse stent, essa gradinha que vai garantir a reabertura para reperfusão daquele miocárdio. Já no canto esquerdo inferior, abaixo disso, a gente tem a substituição valvar, a troca valvar. Como eu falei, a gente tem as duas principais válvulas cardíacas, a válvula mitral e a válvula tricúspide, que elas têm como função garantir que o sangue ele passe do átrio por ventrículo e não exista um regurgitamento. Aquele sangue na diástole, na sístole ventricular, ele não se reprojete ao átrio. Então, essa válvula ela se abre para a passagem do sangue do átrio para o ventrículo durante a contração atrial e relaxamento ventricular, e durante a contração ventricular ela se fecha, impedindo assim o retorno e a passagem, então, para a artéria aorta, se for no ventrículo esquerdo, e para a artéria troncopulmonar, se for no ventrículo direito. Tá? Essas válvulas, elas podem estar estenosadas, calcificadas, ou não cumprindo de acordo com o papel delas, e aí, em detrimento da gravidade dessa disfunção, ela é feita a substituição, que pode ser por válvula metálica, ou pode ser por válvula biológica. Aí vai depender dos critérios do paciente e da escolha do cirurgião cardíaco. Outra cirurgia muito comum é o bypass coronariano, ou seja, quando você tem um segmento de artéria coronária que ele não está, que a gente chama de revascularização do miocárdio, quando essa artéria ela não está efetiva, ela está obstruída, ou perdeu-se ela em sua totalidade, é feito um enxerto venoso, geralmente da safena ou da mamária, nessa artéria, garantindo assim o refluxo, a reperfusão, a repassagem de sangue naquela região que estava isquemiada antes por déficit da artéria. Tá? E isso não poderia ser corrigido, por exemplo, através da aplicação de um stent. E por último, a gente tem uma imagem que ilustra uma ablação, que é um estudo eletrofisiológico feito na hemodinâmica, onde esse paciente ele possui focos ectópicos cardíacos que geram arritmias, e a ablação é feita através do posicionamento de diversos catéteres e a cauterização através de estímulo elétrico desses focos ectópicos, a fim de impedir essa produção rítmica desregulada, essa arritmia crônica do paciente. Tá? É um procedimento bem legal da gente ver, o coração ele é mapeado em 3D, através do posicionamento de diferentes catéteres elétricos lá, que conseguem medir o fluxo, a amperagem dos estímulos, a ponto de descobrir qual é o foco que não é sinusal, qual o foco ectópico que está gerando aquilo, para que ele seja combatido. E é um procedimento bem bacana, aí no HC faz 2 vezes na semana, super recomendo vocês assistirem é demorado, mas é bem legal, principalmente os que são para ablação de taquicardia ventricular. Tá? São bem bacanas mesmo. Certo? Alguma dúvida por aqui, gente? Acredito que não, né? Oi. Tranquilo. Obrigado. E aí, para a gente falar sobre cirurgia cardíaca, pós-operatório de cirurgia cardíaca, eu acho legal a gente pensar em monitorização hemodinâmica. Por que eu estou trazendo isso aqui e não mais para frente? Porque quando eu for falar dos protocolos, eu quero que a gente já esteja refamiliarizado com isso. Eu acredito que todos vocês estão craques em monitorizar um paciente hemodinamicamente, tá? Mas quando a gente pede para monitorizar um paciente hemodinâmico, o que a gente está querendo dizer? Bom, a gente está querendo monitorizar como que aquele sangue está se comportando
em relação à principal função de um sangue arterial, que é a perfusão tecidual com oxigênio. E quais os fatores que contribuem para que essa perfusão seja de fato efetiva. Então, o que a gente vai monitorizar? Bom, a priori, na enfermagem, principalmente, a gente monitoriza o quê? Frequência cardíaca, que a gente estabelece um padrão limítrofe entre 60 e 100, mas a gente pode dar uma esticadinha de 50 a 110, dependendo do caso. A pressão arterial média, que o monitor calcula para nós, mas a gente pode fazer um cálculo aproximado, que seria 2 vezes a pressão sistólica mais a pressão diastólica dividida por 3, que a gente pode assumir como meta acima de 65 ou entre 70 e 90, vai depender de cada caso também. Isso eu estou falando especificamente para casos pós-operatórios cardíacos. A gente sabe que pacientes neurológicos têm uma meta de pressão arterial média maior, a gente sabe que alguns pacientes têm uma meta de pressão arterial média menor, que a gente tolera uma hipotensão, tá? A gente pode calcular também, a gente pode aferir também a pressão venosa central, que é a pressão do átrio direito. Como que a gente pode fazer isso? Bom, existem 2 maneiras básicas da gente fazer. A maneira mais comum de ser realizada, menos dispendiosa e que dá um resultado certamente efetivo, é o posicionamento de um catéter central, duplo lumen ou monolumen, na veia cava superior, que é o local, geralmente, de posicionamento normal daquele catéter, tá? Essa via distal do catéter venoso central vai ser ligada num sistema de transdutor muito semelhante ao da PAI e vai iniciar um módulo de pressão venosa central, onde a gente vai buscar manter essa PVC entre 5 e 115, porque esse intervalo de milímetro de mercúrio é o que garante ele ajuda a garantir uma boa perfusão de oxigênio, tá? Também temos a saturação venosa central, que o jeito mais fácil de ser medido é através de gasometrias venosas centrais, onde você vai ver a saturação de oxigênio, e esperamos sempre manter uma porcentagem de saturação de oxigênio central acima de 60%. A dosagem do lactato arterial, porque o lactato, quando ele é feito de maneira seriada, ele é um bom indicador de perfusão tecidual de oxigênio. Se você tem uma curva de lactato aumentada, isso indica para a gente um desvio anaeróbio na produção de energia, o que diz para nós que aquele tecido está sendo pouco perfundido por oxigênio, tendo que adotar uma via anaeróbia de produção de energia, uma via sem consumo de oxigênio para a produção, que gera de substrato para nós o lactato, tá? O gap de CO2, o que é esse gap de CO2? É a diferença de CO2 encontrado na gasometria venosa central e na gasometria arterial, tá? Um gap de CO2, ele tem que estar entre 5 e 7. Desvios acima de 7 indicam para a gente também uma via de produção de energia anaeróbia. Então, indicam para nós também, esse gap indica para nós também uma disfunção de perfusão tecidual com oxigênio, tá? E o débito urinário desse paciente também deve ser aferido de maneira muito efetiva. Na primeira hora, a gente vai adotar um débito urinário de meio ml quilograma a hora, e nas primeiras 6 horas, depois dessa primeira hora, a gente vai adotar um débito de 1 ml quilograma a hora, certo? Mas mais para frente a gente vai exemplificar isso. E a gente tem que falar também dos índices de microcirculação. Bom, eu falei um pouquinho já sobre os índices de microcirculação, mas quando eu falei do gap de CO2, quando eu falei do lactato arterial, tá? Então, quando a gente pode ver a saturação venosa central, que vai ser o parâmetro de perfusão, medido através do catéter venoso central, que eu falei para vocês, ligado a um transdutor, ou uma régua, que aí vai ser medida em centímetros de água. Mas, geralmente, a gente liga ao transdutor de pressão, tá? E a gente vai esperar um valor entre 60% e 70%, ou até acima de 70%. Se esse valor diminuído, a gente pode procurar as principais causas de redução da saturação venosa central, que é a hipovolemia, a hipoxemia e a anemia do paciente. Então, como é que está aquele HB, aquele HT do paciente? A ventilação, seja ela mecânica ou seja ela em ar ambiente, ela está de maneira adequada, aquele paciente está fazendo um volume suficiente,
ou então aquele paciente está desidratado, aquele paciente perdeu muito líquido, o médico vai precisar entrar com expansão volêmica através de ringer lactato, de ringer simples. A gente pode também utilizar como índice de microcirculação a relação PF, que é a relação de perfusão pela fração de oxigênio que está sendo injetado, e a gente vai tentar manter isso acima de 150. A concentração de oxigênio, a pressão de oxigênio arterial através da gasometria arterial, que a gente quer manter entre 35 e 45, e o gap de CO2, que a gente já falou, que é conversar entre as duas gasometrias e ver a diferença de CO2 entre elas, para a gente ver se está tendo um desvio para um consumo mais anaeróbio. O lactato arterial também, porque ele, de maneira seriada, novamente, ele vai ser um excelente indicador para você de perfusão tecidual, mas lembra, o lactato ele não pode ser avaliado de maneira isolada, ele tem que ser seriado, você tem que comparar, e a gente tem que lembrar que pacientes em uso de adrenalina, ou que utilizou adrenalina em grandes quantidades, ou adrenalina em bomba, vai ter um aumento do lactato sérico, vai ter um aumento do lactato arterial, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Essa parte é um pouquinho mais densa, né? Mas eu acho que são termos que a gente já conhece também. É importante na microcirculação a gente se atentar para o pH daquele paciente, porque a gente tem que lembrar da curva de associação da desoxemoglobina, onde ela desassocia-se muito mais, o oxigênio ele fica mais preso quando o pH é ácido, tá? Então, pHs abaixo de 7,35. E falar um pouquinho, antes da gente falar da cirurgia, sobre as principais arritmias. Bom, isso é para a cirurgia pós-operatória cardíaca, mas também serve para a nossa vida dentro da UTI, porque são essas arritmias que eu vou trazer aqui que a gente mais encontra, tá? Primeira arritmia que a gente pode ter é a fibrilação atrial aguda no pós-operatório. Por que ela é bem recorrente? Ela é bem recorrente pela manipulação do coração, pela alta concentração de drogas arritmogênicas, como adrenalina, ou até mesmo a noradrenalina, ou a dobutamina, utilizada de vez em quando. Ela pode desencadear uma arritmia. E a gente tem que lembrar, quando a gente vai pensar em reversão de fibrilação atrial, aqui no canto inferior tem um desenho para vocês, de um eletrocardiograma, uma imagem, para vocês compararem um eletrosinusal, que é o inferior, com um eletro em fibrilação atrial. A gente pode ver a ausência de onda P bem estipulada, somente um complexo QRS presente, você consegue ver o intervalo RR regular, porém um espaço sem a presença bem definida de uma onda P. Isso indica para nós que o átrio ele não está despolarizando de maneira efetiva para contração, ele está fibrilando, tá? E quando a gente pensa em FA, em fibrilação atrial, ela pode ser de alta resposta ou normal resposta. A gente tem duas maneiras de abordar essa FA. Tá? A gente pode pensar em cardioversão química ou cardioversão elétrica. Quando que a gente vai escolher uma ou outra? Bom, na cardioversão química, ela é utilizada em pacientes que não apresentam sinais de instabilidade hemodinâmica. O que é um sinal de instabilidade hemodinâmica? Uma hipotensão, uma taquicardia, um rebaixamento do nível de consciência ou uma dessaturação abrupta, isso são sinais de instabilidade hemodinâmica. E aí, o paciente instável, a gente vai optar pela cardioversão elétrica. Se o paciente não apresenta nenhum desses sinais, então a gente vai pensar em cardioversão química, que na maioria dos casos é feita através de amiodarona. A amiodarona ela é feita em dois momentos. O primeiro momento é uma dose de ataque de 350 miligramas, ou de 300 miligramas, perdão. É um soro de 96 ml com 2 ampolas de amiodarona para correr em 20 minutos na bomba, que é um soro aberto para correr como se fosse bolos. Passando esses 20 minutos, a gente entra na fase de impregnação da amiodarona, que vão ser 6 ampolas num soro de 230 ml para correr em 24 horas, já mais ou menos 10 ml hora. Tem locais que faz as primeiras 6 horas em 12 ml hora e o resto em 8 ml hora. Vai depender do protocolo institucional, tá? A fim de você impregnar esse paciente com amiodarona para eliminar aquela arritmia.
Agora, caso o paciente esteja instável, aí a gente não vai tentar a cardioversão química, a gente vai fazer a cardioversão elétrica sincronizada desse paciente com o desfibrilador com o módulo de cardioversão. É diferente de desfibrilação de cardioversão. A cardioversão é sincronizada com a frequência cardíaca do paciente, na onda R, tá? Ele vai ser iniciado em 100 joules e ele vai ser cardiovertido eletricamente até recuperar, até reverter o ciclo, podendo se estender esses joules até 360. Seguindo o passo, cardioverteu elétrico esse paciente, você vai fazer a impregnação com a amiodarona, com as 6 ampolas em 230 ml, para correr 10 ml hora em 24 horas. Depois, a reavaliação da equipe cardíaca, da equipe clínica da UTI, para a necessidade de transição para a amiodarona por via oral ou não, tá? Vale a pena a gente destacar, isso não entra no pós-operatório cardíaco, mas quando a gente pensa em cardioversão elétrica de um paciente, se o paciente não apresenta critérios de instabilidade, ou se a gente pensa numa cardioversão desse paciente que ele não apresente critérios de instabilidade e é uma FA crônica ou uma FA aguda sustentada, a gente tem que ter certeza que aquele paciente ele está heparinizado, ele está antiagregado, tá? Porque senão, durante esse período de fibrilação, pode se formar um coágulo e esse trombo, ele pode, depois que revertido a arritmia, ele pode ser despejado para o corpo virando um êmbolo e pode causar um embolismo, um tromboembolismo cerebral ou um tromboembolismo pulmonar mesmo, tá? Então, a gente lembrem disso quando chegarem para vocês cardioversões que não são instáveis, lembra se o paciente está anticoagulado ou não, é importante anticoagular esse paciente. No caso da cirurgia pós-operatória, no caso do pós-operatório cardíaco, o paciente ele vai estar anticoagulado e o paciente ele está instável, então com sinais de instabilidade a gente opta pela cardioversão mesmo assim, tá? Além da fibrilação atrial, outra arritmia presente são as taquirritmias ventriculares, que é a taquicardia ventricular, que ela é muito presente em 1 a 3% dos casos, e ela tem uma mortalidade elevada de até 30%, tá? Ela pode ser causada por hipóxia, ela pode ser causada por distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente envolvendo potássio. Ela pode ser causada por hipomagnesemia, pode ser causada por acidose metabólica, tá? Ela pode ser decorrente ou levar a um infarto agudo do miocárdio. Pode ser causada através de arritmias causadas por medicação, como adrenalina, noradrenalina ou dobutamina. Pode ser derivada de um baixo débito cardíaco ou pode ser uma disfunção ventricular mesmo, tá? Na taquicardia ventricular com instabilidade, que é os mesmos sinais de instabilidade que a gente falou na FA, a gente vai fazer cardioversão sincronizada de 200 a 360 joules para retornar esse paciente. Tá? Sem instabilidade, você pode fazer lidocaína 1 mg quilograma em bolos e manutenção com 1 a 4 mg por minuto endovenoso, ou você pode fazer 1 ml em 20 mg, né, diluir para 50, de 50 a 200 ml de soro fisiológico para essa concentração, para fazer essa cardioversão através da lidocaína. Tá? Tanto a adenosina quanto a amiodarona, elas são muito boas cardioversoras supraventriculares. Elas não têm uma atuação muito bem específica para taquirritmias ventriculares, por isso a lidocaína como droga de escolha. Se a gente olhar aqui para o canto inferior direito, vocês conseguem ver um traçado de taquicardia ventricular, os 3 traçados são de taquicardia ventricular, tá? A gente tem o mais comum, é a taquicardia ventricular monomórfica, que é essa primeira aqui, onde você consegue ver uma supressão total de onda P e um complexo QRS em formato de serrote, que indica uma taquicardia do ventrículo, suprimindo assim o átrio e gerando um ritmo altamente desorganizado. Você tem uma taquicardia polimórfica, que é quando ela apresenta 2 estruturas de ondas em taquicardia ventricular diferente. E você tem o torsade points, que você consegue ver que as pontas do QRS elas vão se torcer e vão desencadear essa TV sustentada,
Alguma dúvida aqui, gente? Vinícius, eu queria te perguntar sobre o ECG com orelha de coelho. O que é isso? Orelha de coelho? Eu já ouvi esse termo de um cardiologista quando falou de taquicardia ventricular. Então, eu não sei. É um Ah, termo, então deve é ser um uma termo coisa que não é um que termo, eu ouvi né? por longe, assim, eu não estou familiarizado com ele, mas eu posso estudar. Tá bom, então, obrigada. E então agora vamos falar da parte que mais nos interessa, que é a admissão desse paciente na UTI. Bom, você vai receber esse paciente, ele pode estar em dois cenários, ou ele vai ser um paciente extubado, ou ele vai ser um paciente entubado. Normalmente o paciente ele vem entubado, porque são cirurgias longas, são cirurgias com bastante perda, com bastante manipulação, e prefere-se manter esse paciente mais controlado durante um tempo, tá? Mas qual é a rotina da admissão na UTI? Bom, querendo ou não, é a mesma rotina de admissão para qualquer outro paciente com suas particularidades. Então, quando a gente vai admitir um paciente na UTI, a gente sempre vai fazer isso. A gente vai aferir os sinais vitais daquele paciente, garantir monitorização hemodinâmica não invasiva multiparamétrica, a gente vai conferir a posição e o aspecto de cada dreno que aquele paciente está, se esse paciente está conectado ao ventilador, quais os parâmetros ventilatórios de admissão, exame físico e coleta de exames. A prescrição, tanto de enfermagem quanto médica, também ela tem que ser feita no momento da admissão desse paciente. Tá? No exame físico, nós vamos nos atentar principalmente ao exame físico do tórax, cardiológico e pulmonar, onde a gente vai ver se esse paciente apresenta sinais de congestão pulmonar, ou como é que está as bolhas cardíacas desse paciente, se apresenta sopro, se apresenta hipocinesia ou hipofonia de bolha, tá? E a gente vai coletar os exames de admissão desse paciente. Aqui no canto direito, vocês podem ver, é um quadrinho que diz mais ou menos, isso é um protocolo da UFTM, quais os parâmetros indicados para a gente receber um paciente do centro cirúrgico. A gente pensa no paciente com uma pressão arterial entre 100 a 130 milímetros de mercúrio, tá? Uma pressão sistólica, e uma PAM, uma pressão arterial média, acima de 60 milímetros de mercúrio. Com índice cardíaco acima de 2,5, aí o monitor de vocês calcula índice cardíaco, né, pela curva de perfusão. Diurese maior ou igual a 1 ml quilograma a hora nas primeiras 6 horas. Sinais clínicos de adequada perfusão tecidual, como que a gente pode verificar essa adequada perfusão tecidual? Bom, a gente pode avaliar a perfusão periférica desse paciente, as extremidades para sinais de perfusão, sinais de hipóxia, tá, desse paciente, e a saturação venosa central acima de 70%. Aqui ele cita também, se tiver com catéter de Swan-Ganz, 65%, porque tem um cálculo de reposicionamento de valor de transformação do Swan-Ganz. E aí, o catéter de Swan-Ganz ele não é utilizado aqui no HC, né? Eu nunca utilizei o Swan-Ganz também. Eu sei que o Einstein do Marista utiliza de vez em quando, mas comigo eu nunca peguei. Aqui no HC também não. E exames. Qual a rotina de exames desse paciente? Bom, a gente vai pensar na admissão em raio-x de tórax no leito, porque a gente precisa ver as condições daquele tórax, se tem presença de hematoma, se tem presença de infiltrado, como que está aquele coração, os drenos estão bem posicionados, tá? Eletrocardiograma de rotina, de admissão e seriado, porque é importante a gente ter um padrão basal de eletrocardiograma para comparar um eletrocardiograma com o outro. Hemograma completo, com série branca e série vermelha, gasometria arterial, lactato arterial, eletrólitos num total, sódio, potássio, cálcio, magnésio, ureia e creatinina para prova de função renal, tá? Se o paciente estiver conectado à plataforma EV1000, que é uma plataforma de monitorização de pressão venosa central, aí você tem que coletar essa gasometria, mas eu já indico também, e é protocolo do Einstein, protocolo da UFTM, a coleta de gasometria venosa central do paciente também em admissão para fazer já a comparação de gap de CO2, tá? E caso o paciente apresente propensão a sangramento ou então uma reação hipersensível à heparina,
pensar em tromboelastrograma para a gente ver os fatores de coagulação e como que aquele paciente, se ele está propenso a sangrar, em qual etapa da cascata de coagulação ele é propenso a sangue. E aí é necessário refazer esses exames a cada 2 horas, a cada hora, a cada 6 horas? Não. Aí você vai ter um controle mais específico de acordo com a rotina do hospital, tá? Mas após 6 horas é indicado repetir hemograma, gasometria arterial, gasometria venosa, lactato, sódio, potássio, cálcio e magnésio, tá? Porque a gente tem que estar muito bem monitorizado de qualquer disfunção que possa prejudicar aquele coração que já está prejudicado pela manipulação cirúrgica e já está num pós-operatório. No primeiro pós-operatório é indicado repetir o raio-x de tórax no leito e a coleta padrão, a coleta de exames de rotina da UTI mesmo. E a partir do segundo pós-operatório, só repetir raio-x de tórax caso os drenos ainda continuem, se não, manter somente a rotina da UTI. Lembra que que mesmo que o paciente esteja com uma linha arterial invasiva, com catéter venoso central, onde você não vai precisar funcionar aquele paciente, lembra que ele é um paciente que acabou de ser manipulado, ele é um paciente que ele apresentou perda sanguínea considerável pela própria técnica cirúrgica, é um paciente que está com propensão a sangramento. Então, cada tubo de sangue que você retira dele, você está dificultando a perfusão tecidual e diminuindo a volemia daquele paciente, podendo levar ele a um estado de choque. A gente trata com muita naturalidade a coleta de exames dentro da UTI, mas a gente tem que lembrar que eles só são necessários quando eles são realmente necessários, não é porque está na rotina que tem que ser feito. Tá? Isso é individualizado, e nós, como enfermeiros, cabe a nós também, às vezes, relembrar isso. A gente fala, nós tem certeza que você precisa de uma gasometria arterial, o paciente está em ar ambiente, o paciente está assim, 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 é uma punção mais dolorosa. Ou a gente fala, olha, tem um exame de 6 horas atrás, realmente precisa repetir essa rotina inteira agora? Cabe a nós, enfermeiros. Tá? Feito essa admissão inicial e feito a coleta dos exames, a gente vai prosseguir com as outras etapas de admissão desse paciente. Bom, a gente vai avaliar a ventilação, isso eu falo a gente, mas eu estou levando em consideração toda a equipe presente, então o fisioterapeuta, que é muito importante nessa área, o médico da UTI também, mas nós, como enfermeiros, também podemos e devemos avaliar a ventilação dos nossos pacientes. Tá? É preconizado uma extubação precoce para pacientes em até 8 horas, ou até mesmo na recuperação pós-anestésico. Tá? Se não possível, vai vir para a gente entubado e a gente prossegue com o protocolo da UTI. Tá? Então, extubação somente se parâmetros indicáveis, ou seja, estado hemodinâmico corrigido, baixa dose de droga vasoativa, débitos de dreno no limite inferior do aceitável, nível de consciência do paciente ok, e passar em todos os testes da fisioterapia para pensar na extubação. Tá? Se não possível, desmamar esse paciente gradualmente, a fim de garantir uma extubação o mais rápido possível, e aí a parte da fisioterapia respiratória e motora desse paciente, e sempre que extubar esse paciente, levar em consideração, pensar em pressão positiva pós-extubação, a VNI, tá? Eu sei que aí no HC vocês não vão ter esse problema de pensar nisso, porque a equipe de fisioterapia é muito atualizada, muito bem treinada, mas outros ambientes, outros hospitais, às vezes você não tem um fisioterapeuta de madrugada numa UTI, e essa conduta ela precisa ser muito bem acertada entre o médico e o enfermeiro, porque às vezes o médico também não conhece, e a gente precisa relembrar, olha, um paciente vai extubar, então vamos colocar em VNI profilática após extubação, a pressão positiva ela ajuda, ela diminui o risco de reintubação, que é uma nova intubação em menos de 48 horas pós-extubação. Então vamos pensar nisso quando a gente não tiver uma equipe de fisioterapia ao nosso lado, mas se não, eles vão pensar. Caso não pensem, a gente pode recordá-los disso também. E isso já é mais da enfermagem, mas não, é basicamente função nossa, a monitorização de dreno. Então a gente vai, nas primeiras 12 horas do paciente, quantificar o débito dos drenos, de cada um dos drenos, de hora em hora, nas primeiras 12 horas, e qualquer sinal de alerta, avisar a equipe médica, avisar a equipe de cirurgia. Na primeira hora, é indicado até 300 ml de débito. Acima disso, a equipe médica ela tem que ser acionada. E 100 ml hora, da segunda hora em diante.
Mas não só isso, além do débito, a gente tem que continuar monitorando aquele paciente, monitorizando aquele paciente, a relação HB e HT dele, que vai indicar para a gente, se o HB está caindo, o HT está caindo, esse paciente está sangrando. Ele está sangrando por onde? Pelo dreno? O débito do dreno não é tanto assim. Então por onde ele está sangrando? Deve ter algum outro sangramento. Aciona a equipe médica, aciona a equipe de cirurgia, tá? Depois do período das primeiras 12 horas, a gente vai quantificar o dreno de 2 em 2 horas, nas primeiras 24 horas, e depois de 6 em 6 horas, após as primeiras 24 horas, até que seja realizada a retirada desse dreno. Nesse ponto, gente, vale a pena a gente relembrar algumas coisinhas. Não é mais preconizado manipulação de dreno ou ordenha de dreno nos pacientes. Não é. Não se faz mais isso, ordenha profilática de dreno, não. Se o dreno parou e você suspeita que tem, você consegue ver visivelmente um coágulo no circuito, ok. Agora, se não tem coágulo visível no circuito, não ordenhe o dreno, não manipule o dreno. Quanto maior a manipulação, maior o risco de contaminação, maior o risco de deslocamento daquele dreno, tá? E aí é um problemão que a gente arruma. Então, eu sei que é muito cultural, eu sei que a gente aprende isso desde sempre, mas assim, manipulação e ordenha de dreno não é indicado em nenhuma situação. A ordenha só é indicada caso haja coágulo visível no circuito do dreno. Não é antes, não é depois, é no circuito do dreno, tá? E mesmo assim tem que ser feito com muito cuidado para não deslocar aquele dreno. E outro fator extremamente importante que a gente tem que lembrar, o selo d'água, a oscilação desse dreno tem que ser anotada, a horário de abertura e início de selo d'água para troca a cada 24 horas, e o dreno ele não pode estar no chão, ele tem que ficar abaixo do nível do paciente, sempre, mas ele não pode encostar ao chão, ele fica na mesma altura, basicamente, que a sonda vesical de demora, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Outros cuidados que a gente vai ter na enfermagem. Controle de temperatura daquele paciente. Alguns estudos mais antigos diziam que a hipotermia é algo mais tolerável e que aquele paciente hipotérmico ele tem menos gasto calórico e energético e que isso vai fazer com que ele melhore, porque saíram alguns estudos. Isso é muito antigo, estudos muito mal feitos, mal conduzidos, que já caíram por terra, tá? O que a gente busca é sempre a normotermia daquele paciente, é o paciente entre 36 e 37,5 graus, tá? Nada mais, nada menos que isso. A normotermia, ela diminui o risco de mortalidade no paciente, ela diminui o tempo de internação no paciente, ela diminui a presença de eventos adversos naquele paciente, tá? Então, caso temperatura abaixo de 35, pensar em manta térmica, não só o cobertor normal, tá? Caso não seja refratária a essa medida de manta térmica, a gente pode pensar na aplicação de fluidos aquecidos através de sonda vesical de Nemora, sonda nasogástrica, se for o caso do paciente, ou através de correção endovenoso com soro aquecido em temperatura corporal, ou água destilada, vai depender de cada caso, tá? Mas lembra, o nosso foco é evitar a hipotermia e a hipertermia. A gente quer garantir uma normotermia para aquele paciente. O paciente está com temperatura de 37,6. Aí você vai olhar, o paciente está com 3 lençóis, 4 cobertores e mais aquecimento. É óbvio que ele vai estar quente, então vamos retirando as coisas, tá? Além do controle de temperatura, a gente tem meta para correção eletrolítica, e isso nós da enfermagem, eu super recomendo ficar de olho. Eu não sei se é protocolo de cada um de vocês, mas se não for e se for possível, vire protocolo de vocês, chequem os exames de sangue dos seus pacientes, chequem os eletrólitos desse paciente, checa potássio, checa cálcio, checa sódio, checa magnésio, porque são diferenças, às vezes, pequenas nesses eletrólitos que levam a eventos adversos muito graves. Então, a gente quer manter um potássio sérico maior que 4 mEq por litro, ou entre 3,5 e 5, um magnésio acima de 2 e um cálcio iônico acima de 1,13. Lembra, o potássio é uma causa conhecida de parada cardiorrespiratória. A hipocalemia ou a hipercalemia levam à parada cardiorrespiratória.
Então, muito atento a isso e muito atento à hemodinâmica do seu paciente. A gente não precisa, às vezes, só abrir o exame, a gente precisa olhar o QRS do paciente está apiculado, o paciente está taquicárdico, o paciente fez uma bradicardia não esperada. Vamos ficar atento ao controle eletrolítico e ver se o médico prescreveu reposição. Se ele prescreveu, administra a reposição no tempo correto, pela via correta também. Não é totalmente contraindicado a reposição de potássio por via periférica, mas é altamente preferível a via central, devido à gravidade da solução que você está infundindo naquele paciente, e a via central tem um fluxo melhor, vai ser distribuído mais rápido, é uma solução irritante para a veia periférica, mas esse paciente ele tem que estar centralizado, ele vai vir centralizado do centro cirúrgico, utilize a via central daquele paciente, tá? Além disso, a gente ainda vai pensar na prevenção de tromboembolismo venoso e no controle de glicemia. Bom, o controle de glicemia ele vai ser de acordo com cada instituição. Eu trouxe para vocês o que a minha instituição utiliza, que a gente vai manter uma glicemia capilar menor que 180, aí de preferência maior que 70, certo? Só sendo corrigida acima de 180 e sendo corrigida se paciente em jejum e sem aporte calórico acima de 70, senão a gente inicia aporte calórico para aquele paciente que está em jejum. Já a prevenção de tromboembolismo venoso, ela vai se dar, a prevenção de TEV, ela vai se dar através da profilaxia de TEV, que também é institucional, aí pode ser utilizado heparina ou enoxaparina, vai depender da prescrição médica e do quadro da função renal daquele paciente, se vai ser uma anticoagulação plena ou uma anticoagulação profilática. Geralmente, a anticoagulação profilática é utilizado 0,5 kg do paciente 2 vezes ao dia, ou então 1 kg do paciente 1 vez ao dia. Já a anticoagulação plena é utilizado 1 mg/kg do paciente 2 vezes ao dia, com limite de 100 mg de enoxaparina. Se for paciente renal, a gente vai utilizar heparina subcutânea 5.000 unidades, no profilático 1 vez ao dia, no pleno 2 vezes ao dia, tá? Se for fazer correção, se for fazer protocolo de prevenção de TEV, ou então se for fazer heparinização plena do paciente por bomba, lembrar que a gente precisa de TAP TTPA de 6 em 6 horas para a gente ver como é que está largado aquele NR para você conseguir titular aquela droga, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Certo. Outra parte importante para nós da enfermagem é o controle e manejo da dor. De novo, o protocolo de controle de manejo de dor, ele é específico de cada instituição. Eu trouxe o da minha para vocês, tá? Converse com o médico, peça para o médico deixar na prescrição para vocês a analgesia daquele paciente, mesmo que aquele paciente esteja em analgesia contínua para intubação, peça via de analgesia separada também daquele paciente, tá? E aí utilizem as escalas. Se o paciente contactuando, pode utilizar a escala visual de dor, numérica visual. Se o paciente está submetido à ventilação mecânica, pode usar BVS para avaliação de dor daquele paciente. O que a gente pode encontrar num paciente entubado com sinais que indiquem para nós que aquele paciente está com dor? Uma taquicardia, uma hipertensão, paciente entrando muito na ventilação mecânica, desconfortável na ventilação mecânica, face contraída, com semblante de dor. E aí você vai avaliar aquela intensidade para escolher a droga utilizada, tá? Dipirona, ela pode ser feita, ela tem que ser feita endovenosa, ela pode ser numa frequência de 6 em 6 horas, dependendo, pode ser até 4 em 4 horas. Aqui está 1 grama, mas pode ser feita até 2 gramas. O Tilex, que já é algo mais forte, mais voltado para o anti-inflamatório, se é uma dor moderada de 8 em 8 horas. O Tramadol, de 50 a 100 miligramas endovenoso, também pode ser feito de 8 em 8 horas, com uma dor moderada refratária à dipirona. E a morfina, ela não é muito indicada em pacientes com pós-operatório de procedimento minimamente invasivo, tá? Mas ela é amplamente difundida para dor torácica e para dor cardíaca, pode ser utilizada de 2 a 4 miligramas endovenoso, aí a critério médico, tá? Pergunta para o médico, vê se ele deixou lá e se ele quer que faça e quanto ele quer que faça, porque é uma medicação que a gente tem que fazer alta vigilância dela,
tá? Mas é extremamente importante nós da enfermagem lembrarmos que o guardião da dor daquele paciente somos nós. Quem identifica a dor é quem está perto do paciente. Quem está perto do paciente somos nós. Então, capacitem a equipe técnica de vocês para reconhecer dor. Se capacitem para reconhecer dor. Porque, às vezes, o paciente está fazendo uma sincronia na ventilação e a equipe fala, meu Deus, está muito assincrônico, vai ter que bloquear, vai ter que sei lá o quê, vai ter que aumentar a sedação. E, às vezes, não. Às vezes, é só corrigir a dor. Não é aumentar a sedação, é aumentar ou otimizar a analgesia daquele paciente. A gente tem diversas drogas que podem fazer uma analgesia muito bem feita no momento de manutenção de ventilação mecânica, tá? O próprio Propofol é amplamente utilizado, o Midazolam e o Fentanil estão caindo um pouco mais em desuso pelas complicações da utilização dele, principalmente o Midazolam, por ser um benzodiazepínico, o Fentanil pode causar rigidez torácica, o Precedex, que é uma droga de fácil extubação, a gente tem que lembrar que a gente não pode usar bolas de Precedex, porque ele vai causar uma hipotensão, uma taquicardia naquele paciente, fazendo que seja necessário um aumento de droga nesse paciente. Então, a gente tem que lembrar que não é porque está ali que a gente vai usar em bolos. Vamos preferir analgesia, e a analgesia se dá através de analgésicos, e a gente vai pela potência daquele analgésico, tá? Mas sempre tenta a dipirona. Se for refratário à dipirona, você tenta medidas mais fortes para aquele paciente. Vamos tentar farmacologicamente invadir menos aquele paciente. E outra parte que é extremamente importante, gente, e que cai muito nas costas da fisioterapia, mas nós enfermeiros, nós mobilizamos o paciente desde que o mundo é mundo e nós podemos continuar a mobilizar o paciente. Ah, você vai botar aquele paciente para andar? Não, se tem serviço de fisioterapia, o fisioterapeuta vai andar com aquele paciente, ótimo, mas o único modelo de mobilização não é andar. Cara, você vai dar banho no paciente, bota o seu paciente para te ajudar a tomar banho, pede para ele ficar sentado, pede para ele colocar a cadeira, os pés para fora da cama, é óbvio, com seu auxílio, né? Pede para o paciente fazer força para ajudar a se virar, pede para o paciente... Não é porque o paciente é pós-operatório cardíaco que você vai ser mobilização zero naquele paciente. A presença de drenos, óbvio, se o dreno não está com um sangramento muito ativo, acima de 300 ml na primeira hora, ou acima de 100 ml hora nas próximas horas, se aquele paciente não está com isso, não está com altas doses de droga vasoativa, de noradrenalina, dobutamina, ou propriamente adrenalina e vasopressina, se for refratário, se ele tem essas condições hemodinâmicas e ele tem condição de nível de consciência de te auxiliar, faz o teu paciente se ajudar. É nesses momentos que a enfermagem mobiliza, que a gente deixa passar batido, que a gente fala, não, vou precisar de 2 ou 3 pessoas para entrar nesse banho. Não vai. Bota o paciente para ajudar. Ele vai te ajudar. Tenha calma, tenha paciência, no tempo do paciente, mas ele vai te ajudar, tá? E lembrando que a mobilização do paciente é feita somente se o osso externo do paciente é íntegro. Agora, se o externo foi aberto para a cirurgia, não. Aí a gente não vai mobilizar mesmo. Agora, se foi uma toracotomia anterior ou lateral, não tem por que não mobilizar, tá? A deadline de sentar o paciente, de sentar o paciente, inclusive, de deixar ele elevado acima de 45 graus, sentado no leito, pós-extubação é de 6 horas. Mas não precisa esperar extubar. Coloca o teu paciente em beach chair. Deixa o teu paciente mais sentadinho, mesmo em ventilação mecânica. Deixa ele, se ele tolerar. Deixa ele, vai ajudar a descomprimir tórax, vai melhorar a ventilação daquele paciente, tá? Nas próximas 12 horas pós-extubação, se o paciente ainda estiver apresentando sinais de estabilidade, já pode transferir esse paciente para a poltrona, tá? Nas primeiras 24 horas já é indicado deambular com aquele paciente, tá? E mesmo que aquele paciente possua adreno, mesmo que aquele paciente possua droga vasoativa, vasopressora, se tiver em dose baixa e aquele paciente apresente linha de monitorização arterial, PAI, deambula com o teu paciente, sabe? Pede para o fisioterapeuta, ajuda o fisioterapeuta, ou mesmo você tem capacidade técnico-científica para isso. Se a tua rotina não permite, aí sim. Mas se a tua rotina permite, faça isso para o seu paciente. Isso vai dar um up naquele paciente de uma maneira inigualável, tá? Quanto mais cedo ele deambular, a deambulação precoce do paciente pós-operatório, isso, no geral, está relacionada fortemente com aumento de sobrevida, com diminuição de efeitos adversos pós-cirúrgicos,
com diminuição do tempo de internação em UTI. Quanto mais cedo aquele paciente mobilizar, andar, sentar, mais cedo ele vai embora para casa. Menos tempo de hospital é menos tempo de risco. Vamos levar isso na nossa mente para sempre, pelo amor de Deus. E aí, falei um pouco sobre pensando num caso ideal do paciente, mas a gente pode pensar também nos dias após o POI. O que vai ser de meta para nós da enfermagem no primeiro dia de pós-operatório, por exemplo? Saiu do POI e entrou no primeiro PO. Bom, primeira coisa que passa na minha cabeça e que passa na maioria da cabeça de vocês é o quanto eu posso desinvadir aquele paciente. O quanto de instrumento que ele tá que eu posso retirar. Então, o paciente está com droga vasoativa? Não. O paciente está apresentando variações de pressão arterial? Não. O paciente é coleta recorrente de gasometria arterial? Não. Ele precisa daquela pressão arterial invasiva? Muito provavelmente não. Bom, o paciente está apresentando sinal de congestão? Não. O paciente está apresentando alguma outra indicação ferrenha de que precisa de uma sonda vesical de demora? Ele utilizou alguma droga naquele paciente que vai fazer com que ele não tenha a função diurética preservada, que ele não consiga mecanicamente eliminar a urina? Se não, para que ele vai precisar da sonda vesical de demora, certo? Catéter venoso central. Bom, paciente de UTI tem que ser paciente centralizado. Mito. Paciente de UTI não tem que ser centralizado. Catéter central é sob necessidade. Aquele paciente, ele precisa de droga vasativa, ou aquele paciente está precisando de grandes volumes de medicação, aquele paciente está em NPT, em nutrição parenteral total, ele precisa daquele acesso? Se ele não tiver nenhum desses itens marcados e ele for um paciente de fácil acesso periférico, saco central, passo periférico e depois saco central, tá? Já os fios do marca-passo, que pode ter vindo com o paciente, ou dos drenos, aí é a avaliação cirúrgica de quando aquele cirurgião acha melhor retirar aquele dreno, tá? Bom, assim que possível também no primeiro PO, já pensar na prevenção da fibrilação atrial, que é beta-bloqueando por via oral aquele paciente, então você vai notar uma diferença quando começar a beta-bloquear aquele teu paciente. Quando ele é beta-bloqueado com metoprolol, cardiovilol, depois de um período, você vai ver que aquele paciente ele vai bradicardizar, porque o beta-bloqueador ele leva uma bradicardia, certo? E isso faz com que você assuste no começo, mas aí você lembra, o paciente beta-bloqueado, ele tende a bradicardia, tá? E a terapia antiplaquetária. Se for revascularização do miocárdio, AS para todo mundo, antes das primeiras 24 horas, só com autorização do cirurgião. Se for caso de síndrome coronariana aguda, você vai considerar associar o clopidogrel ou ticagrelor. O ticagrelor é a droga de escolha, mas não é todo lugar que tem. Se não tiver ticagrelor, clopidogrel. Mas o ticagrelor é a droga de escolha para antiagregação em síndrome coronariana aguda, tá? Se você está falando de paciente coronarianopata, é considerável entrar com artrovastatina ou com rosuvastatina, que são as estatinas, tá? E para nós da enfermagem, como que a gente vai manejar aquela ferida operatória? Bom, a gente vai fazer troca diária daquela ferida, ou, quando necessário, em menos de 24 horas, tá? E se o paciente tiver chegado ao centro cirúrgico com enfaixamento de membro inferior, a gente retira após 24 horas, senão não precisa preocupar com isso. E quais são os critérios de alta da UTI? Bom, a alta da UTI ela vai ser dada entre o primeiro e o segundo pós-operatório. Geralmente pede-se pelo menos 24 horas de internação. O que a gente avalia? Nível de consciência do paciente, estabilidade hemodinâmica e a ausência total de uso de vasopressor, paciente com dieta iniciada, controle de dor daquele paciente, a analgesia daquele paciente está otimizada e a cirurgia cardíaca liberou aquele paciente para ter alta, tá? Então, da nossa parte, no processo de alta do paciente, a gente que avalia mais de uma vez por dia o nível de consciência do paciente, é a gente que avalia mais de uma vez por dia a hemodinâmica daquele paciente, é a gente que prepara e infunde droga vasopressora, é a gente que oferta dieta para aquele paciente, tá?
A dieta ela é para ser iniciada assim que o paciente tiver um nível de consciência adequado, caso ele não esteja entubado. Se ele estiver entubado e não tiver previsão de extubação em 24 horas, é indicado sonda vesical ou sonda nasoentérica. Se não, estuba-se esse paciente, avaliação da fono e liberação de dieta. Certo? Alguma dúvida por aqui, gente? Bom, e o que a gente pode fazer para prevenir o choque nesse paciente? Bom, chegando na UTI, pode ser feito prova de volume nesse paciente, que é observar se o paciente ele é responsível ao uso de volume. Se após a expansão volêmica, o índice cardíaco desse paciente teve um aumento de 10 a 15%. Se não for responsível ao volume, aí o médico vai ter que considerar um inotrópico ou um vasopressor, dobutamina, noradrenalina, tá? O inotrópico de escolha é a dobutamina, e ele vai vir se necessário através de baixo débito cardíaco. Tá? Como que a gente vai ver baixo débito cardíaco? Uma perfusão, hipotensão refratária, gap de CO2 aumentado, tudo isso for refratário às medidas iniciais e a expansão volêmica, considera-se dobutamina. Vasopressor de escolha, noradrenalina. Por que nora e não vaso? É mais fácil você titular e desmamar. A dose da noradrenalina ela é maior em titulação do que a dose da vasopressina. A vasopressina ela tem uma dose ajustada muito curta para o paciente. Então, a droga vasopressora de escolha é a noradrenalina e a de associação é a vasopressina, tá? Como que vai iniciar essa nora? Vai iniciar se paciente hipotenso não responsivo a volume, tá? Transfusão de hemácias, concentrado de hemácia. Quando? Bom, se o HB tiver menor do que 8, e esse paciente ele não apresentou uma melhora do primeiro para o segundo HB, pode transfundir o paciente e determinando essa queda de HB com a presença de um sangramento ativo ou não, transfunde-se também, tá? O paciente piorou, teve uma piora da hemodinâmica e chocou por origem cardiogênica. Considerar ecocardiograma, refazer o eletrocardiograma, raio-x de tórax, tá? E colher laboratório de urgência do paciente com os exames de rotina já feitos na primeira hora. E muito importante, gente, isso é tanto para a classe médica quanto para nós, evitar hipervolemia do paciente, evitar hidratar demais aquele paciente, evitar jogar muita água naquele paciente, muito soro. O paciente não respondeu a 500 ml, a 1 litro de expansão volêmica por Ringer, não tem por que ficar tentando. Vou fazer uma medicação, eu preciso lavar cada medicação com 40 ml, com 20 ml de soro fisiológico? Não, menos é mais em alguns casos. Vamos evitar encharcar aquele paciente. O paciente, ele encharcado, além dele não responder hemodinamicamente, você compromete muito a função pulmonar daquele paciente, vira um paciente de desmame ventilatório muito difícil, vira um paciente de intubação prolongada, e quanto maior o tempo de intubação, maior o fator de risco associado para aquele paciente. Alguma dúvida até aqui, gente? Bom, e para a gente encerrar, quis trazer para vocês algo que está em discussão no momento, que ainda é utilizado off-label, mas pesquisa-se isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, que eu saiba, o HC USP, Dante Pazanese, é o foco de pesquisa do uso do azul de metileno para vasoplegia, ou síndrome vasoplégica, após cirurgia cardíaca, tá? Esse estudo é um estudo muito recente, é um estudo do mês passado, ele saiu, e quem quiser, depois eu tenho o paper, eu mando o paper no grupo, eu acho que eu já até mandei, mas eu remando o paper no grupo. O que é interessante nesse estudo? Bom, ainda é um uso off-label, tá, gente? Um uso off-label é um uso não previsto na bula da medicação. Ainda é um uso off-label, mas foi o primeiro estudo que mostrou uma melhora no índice de sobrevivência e no tempo de internação de pacientes que fizeram vasoplegia após cirurgia cardíaca, que receberam azul de metileno precocemente.
porque os outros estudos, o azul de metileno, ele estava sendo utilizado como medida heróica, como última medida possível, e isso comprometia muito a análise da efetividade do azul de metileno, tá? Aqui a gente consegue ver nos resultados que os pacientes que utilizaram o azul de metileno, eles apresentaram menor falência renal, eles apresentaram menor mortalidade, eles ficaram menos tempo intubados, e isso tudo são medidas que, apesar de não determinar o azul de metileno como algo que aumentou a chance de vida do paciente, mas ele pode não ter aumentado a chance de vida, mas ele diminuiu a quantidade de eventos adversos e o tempo de prolongação. Isso já é um efeito bem legal. O viés do estudo é que é um estudo pequeno, é um estudo com 160 participantes que utilizaram o azul de metileno, tá? Que ainda está, em São Paulo eu sei que está produzindo um bem maior, tá? Então, o que esse estudo trouxe de conclusões para nós? Que a administração precoce ou recente de azul de metileno, ela aumentou as chances de sobrevida e reduziu o risco de eventos adversos associados à internação hospitalar e à síndrome vasoplégica, tá? Queria trazer isso só para a gente discutir algo mais recente, algo mais novo, que eu acredito que vocês já até viram acontecer aí no HC. Eu sou extremamente empolgado com o azul de metileno, assim, eu por enquanto acredito cegamente que ele vai revolucionar essa parte hemodinâmica para nós, mas é isso, gente. Os protocolos utilizados foram os protocolos utilizados hoje na minha exposição, foram os protocolos do Albert Einstein e da UFTM. Estou aberto a dúvidas, a questionamentos. Muito obrigado pelo convite, Fernanda. Eu acho que é isso mesmo.